pessoal, vamos dar continuidade ao estudo sobre a Era Vargas. Então nós vimos a Revolução de 1930 e nós vimos o governo provisório. Hoje nós iremos ver o chamado governo constitucional. Como vimos na última videoaula, em 1934, Getúlio Vargas ele foi eleito indiretamente como presidente do Brasil. Então, em 1938, teriam novas eleições diretas. Porém, o que se viu de 34 a 37 foi um anúncio de que o Brasil sofreria uma intervenção, um golpe de Estado, porque Getúlio Vargas ele foi cada vez mais endurecendo o seu governo. Em 1934, ele teve que enfrentar turbulentas reivindicações operárias. E o Brasil também estava polarizado, assim como estava no contexto europeu, porque nós vimos aí nos anos 30, nos anos 20, no pós-Primeira Guerra Mundial, a ascensão de vários regimes autoritários, totalitários. Então Getúlio Vargas ele também toma carona nessa onda. Então o Brasil vivia uma polarização entre antifascistas e integralistas, que eram os fascistas brasileiros, os fascistas à moda brasileira, que tinha como Plínio Salgado o seu líder. Então, por conta dessa polarização, dessas revoltas e até brigas físicas entre antifascistas e integralistas, Getúlio Vargas, em 1935, ele sanciona a Lei de Segurança Nacional, que dava mais poderes para ele perseguir a oposição. Então, observe como ele vai endurecendo o governo. Paralelamente a isso, a oposição se organizava na Aliança Nacional Libertadora. Quem era essa oposição? Tenentes de esquerda e os comunistas. Getúlio Vargas ele dá um jeito de, no mesmo ano, em 1935, colocar a ANL na ilegalidade. Houveram tentativas, levantes comunistas, até tentativa de golpe comunista, e isso fez com que Getúlio Vargas a cada dia fosse aumentando a repressão. Então, o que ele faz? Ele se aproveita dessas brigas entre antifascistas e integralistas e da perseguição aos comunistas, o medo que a população tinha do comunismo, e ainda tem, porque é algo que foi bem estereotipado por alguns políticos. Então, o que é que acontece? Getúlio Vargas ele vai implacavelmente perseguir os comunistas e ele vai se aproveitar disso para dar um golpe de Estado. Então, em 1937, começaram as alianças para as próximas eleições, que seriam em 1938. Só que Getúlio Vargas e os mais próximos dele não davam nenhum sinal de que queriam essas eleições, mas faltava um pretexto para fechar o Congresso e, enfim, dar um golpe de Estado. E esse pretexto foi dado com o chamado Plano Cohen. É um plano fictício criado, era um plano em que os comunistas, os judeus comunistas tomariam o poder no Brasil e levaria o pânico à população. Então, enfim, foi uma ficção criada, mas que Getúlio Vargas e seus parceiros tomaram como verdade e tornaram público esse plano. Lógico que as pessoas ficaram apavoradas. Então Getúlio Vargas se aproveitou disso para tomar o poder. Então, no dia 10 de novembro de 1937, tropas da polícia militar cercaram o Congresso e impediram a entrada dos congressistas. E à noite Getúlio Vargas ele vai apresentar a nova Constituição do Brasil, a chamada Polaca, que é uma Constituição inspirada na Constituição fascista da Polônia. Então o Brasil passava a ser uma ditadura. É o chamado Estado Novo. Então foram esses os elementos que levaram Getúlio Vargas a dar esse golpe de Estado. Essas turbulências, essas disputas ideológicas, mas também se aproveitando
desse plano fictício para tomar um poder. Um abraço e até a próxima videoaula.